Para 2023, as 4 macro tendências que nós identificamos são essas que estão projetadas aqui: planejamento, inovação em planejamento e gestão, jornada ESG e sustentabilidade, dentro dessa linha, né, inovações dentro dessa linha, inovações na industrialização e construção off-site e inovação na linha da transformação digital. Todas elas alinhadas à dor maior que o setor tem, que é a baixa produtividade. Nós temos um setor ainda arcaico, onde predominam sistemas construtivos convencionais, de uso intensivo de mão de obra, com baixa produtividade. A conta não está fechando, né? Nós fizemos alguns levantamentos que a gente vem fazendo, monitorando, por exemplo, que a gente acabou de fazer um levantamento da idade média dos operários de canteiro de obras da cidade de São Paulo. 35 a 50 anos. Os jovens não estão indo para os canteiros de obras. Agora nós vamos ter um apagão de mão de obra em breve, porque essa mão de obra está envelhecida, não é? Nós estamos hoje com uma questão de qualificação na área de engenharia e arquitetura muito séria. Os jovens que estão chegando estão deixando muito a desejar do ponto de vista de qualificação. Então, temos aí um apagão de mão de obra também. Então, juntando tudo isso, a gente está com uma produtividade, vamos ter escassez de mão de obra, problema com qualificação de obra, produtividade baixa. Então, toda a questão de planejamento de gestão, sustentabilidade, ESG, industrialização, transformação digital, a inovação, ela vem neste sentido, né? No sentido de aumento de produtividade, de criar jornadas para a gente dar um salto qualitativo no setor, no aumento de produtividade e competitividade. Inovação, fundamentalmente, ela está focada na geração de resultados para as empresas da cadeia produtiva. Então, em planejamento e gestão, a tendência macro que a gente identifica, tem várias ações que estão mais, do ponto de vista de inovação, é a questão do Lean, né? Eu acho que essa é a produtividade. Então, essa é uma tendência muito forte, que a gente recomenda muito que as empresas estejam atentas a isso. Nossos sistemas ainda de planejamento e gestão são arcaicos, então essa é uma tendência forte. A segunda é a questão do ESG e da sustentabilidade. O ESG é um movimento que ele vem, o mundo está se transformando no ESG, é um movimento sem volta. Os fundos de investimento, os bancos, cada vez mais já estão priorizando e vão priorizar empresas que incorporem em sua gestão princípios e práticas de responsabilidade ambiental, social e governança, né? A tendência, engajamento maior das empresas da cadeia da jornada ESG, a adoção de certificações de sustentabilidade nos empreendimentos e a grande meta até 2030, que é mapeamento e redução das emissões de CO2 das operações, seja das operações dos fabricantes de materiais, carbono incorporado em materiais, seja na operação das edificações. Então, é a segunda grande tendência de inovação. A terceira é a industrialização da construção. Então, desde a industrialização aberta, né, por componentes, eu estou falando de metálica, pré-fabricados de concreto, estou falando de steel frame, eu estou falando de wood framing, estou falando da madeira engenheirada, né? São tecnologias que estão avançando rapidamente, né, nos sistemas prediais do banheiro pronto, os kits hidráulicos elétricos do banheiro pronto, e estou falando da tendência forte da construção modular, off-site, né, onde você trabalha com módulos tridimensionais. Então, na dessa rede de construção digital, a gente tem empresas representando todos esses setores, esses segmentos que eu comentei aqui. Então, a gente tem feito um esforço no sentido de impulsionar e desenvolver a cadeia para viabilizar esses sistemas. Então, vamos pegar o caso da madeira engenheirada. Então, você tem que desenvolver o projetista de arquitetura, o projetista de estruturas, o fabricante da madeira engenheirada, o montador das estruturas de madeira engenheirada e depois cuidar da operação disso. Então, a rede ela funciona dessa forma, ela pega a inovação e vai trabalhando a cadeia como um todo, né? E, finalmente, a quarta tendência de inovação é o da transformação digital, né? Que vai desde o BIM, que já é uma tendência que vem aumentando, o 3D está praticamente consolidado, a gente agora um esforço muito grande das construtoras no 4D e 5D, e logo a gente vai chegar no 6D. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a rede em 2018, a gente tinha 50% das empresas em BIM, hoje 100% das empresas estão em BIM. A realidade virtual é a realidade aumentada, um impulsionamento do blockchain que nos surpreendeu no ano de 2022,
com o lançamento de plataforma de blockchain para tokenização de imóveis, NFT, e o metaverso vindo nesse processo. E ainda, na sequência, mais ainda algumas inovações, que está no próximo slide, que é a utilização da tecnologia nos canteiros inteligentes, nos canteiros de obras digitais, que vão desde a utilização do drone, das catracas digitais, das fichas de verificação de serviços, das câmeras digitais, enfim, dos QR Codes e etc. Bom, então, como o Bob falou, ele deu muito esse embasamento teórico e apontou para a gente essas grandes tendências, né? Eu vou tentar puxar um pouco para realmente como a gente tem aplicado essas grandes tendências. Realmente são tendências que a gente identifica e são tendências que a gente tem trabalhado, né, a partir delas para também planejar o futuro da inovação no grupo. Então, falando um pouco, né, sobre a questão de inovação em si, a gente fundou, né, no ano passado os comitês. Eu acho que uma tendência muito forte também é realmente a gente ter cada vez mais de forma multidisciplinar. O Bob citou aí a questão do BIM, a gente também, coloquei aqui, inclusive, nos próximos slides, mas a definição de produtos, para a gente também tem sido muito importante, e o entendimento da inovação como um todo. Então, o que o nosso cliente gosta de inovação? O que a gente entende? Aqui tem um ponto muito chave que acho que é muito importante para todo mundo que trabalha com inovação na construção civil, é que os nossos ciclos são longos. Então, a gente está falando de inovação hoje para um produto que vai ser para daqui 2 ou 3 anos. Então, assim, a gente está criando realmente esse fluxo, entendendo quais são as necessidades dos nossos clientes para poder ser assertivo também na inovação. E a inovação ser realmente algo para simplificar a vida deles, né? Então, a gente tem elaborado relatórios, a gente tem rodado essas pesquisas, tudo de forma realmente interdisciplinar com os demais times. Então, a gente tem um comitê que tem ali, tem engenharia, tem comercial junto com a gente, tem as meninas de projetos mesmo, né, da parte arquitetônica. Então, assim, a gente traz todo mundo, traz inovação também para discutir isso. Então, assim, realmente tem essa questão. E eu acho que uma outra grande questão que eu não comentei, mas a Dani, apesar de ter nascido em São Carlos, hoje a gente está em cerca de 26 cidades e a gente está expandindo para 50 cidades. Ou seja, a gente cresceu muito e a gente precisa padronizar coisas. Então, assim, mesmo a inovação, a gente sabe que tem regiões que têm suas peculiaridades, né? Mas é muito importante essa padronização realmente para toda a gestão de processos internos da construtora e a própria gestão da inovação, da gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Na mesma toada da questão de inovação, a gente puxou a questão da sustentabilidade, né? Para trabalhar cada vez mais essa sustentabilidade. Então, a gente criou um selo interno que a gente concede esse selo a partir da implementação de pacotes mínimos. Então, o que a gente estava vendo era que tinha obras, por exemplo, que tinham bastante coisa de sustentabilidade, outras não tinham tantas coisas. E para manter realmente esse padrão corporativo da empresa como um todo, a gente criou pacotes mínimos para todos os estandes, para todas as filiais, para a sede, para todos os condomínios, para todas as obras. E aí a gente concede esse selo de sustentabilidade interno, já pensando também na conscientização dos colaboradores, né? Para os locais que, enfim, realmente têm todos esses itens do pacote mínimo. Eu vou discutir um pouquinho mais à frente os itens, né, alguns que a gente propôs. E a gente também tem um calendário de ações, então também pensando, né, nessa parte interna da consciência ambiental dos próprios colaboradores, né? É importante a gente falar que na parte de ESG, esse ano, como eu citei, a gente realmente foi um ano de virada de chave para a gente. Então, foi um ano que a gente realmente focou os nossos esforços em fazer acontecer o ESG, né, começar a implementação. Hoje eu ainda falei em uma reunião, né, uma empresa do tamanho da DN, não é fácil a gente mudar o rumo e estabelecer na cultura coisas tão fortes como são os 3 pilares do ESG, né, que é a parte ambiental, é a parte social e a parte de governança. Então, é realmente um transatlântico para a gente mudar os rumos, né, não é um barquinho a remo ali que a gente consegue do dia para a noite mudar. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso, né, tanto no comitê de produto, quanto em todas as outras ações, né, comitê de sustentabilidade, e tudo que a gente planeja dentro da inovação. Então, quando a gente fala do ESG em si, a gente tem desde ações de conscientização na sede, a gente tem também a universidade corporativa, que a gente faz os nossos próprios cursos para os colaboradores saberem o que está acontecendo e saberem como é o ESG aplicado na ADN também, né? Porque o ESG é muito amplo e as pessoas, de alguma forma, é muito importante que elas saibam o que estão acontecendo, inclusive para a gente poder contribuir. Então, aqui na inovação, a gente acredita muito nessa inovação que é feita assim a todas as mãos por todos os nossos colaboradores, então todo mundo pode dar ideia, todo mundo pode participar efetivamente disso. A gente, em parceria, né, com a ADN Conecta, o ADN Conecta foi um programa que a gente lançou para conectar, não sei se vocês conhecem São Carlos, quem conhece São Carlos é uma cidade extremamente universitária, então a gente está aqui com 2 grandes universidades brasileiras, que é a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo, a USP, e aí a gente lançou esse programa para conectar as universidades à empresa, porque é uma via de mão dupla, os dois têm para contribuir realmente.
E desde o começo foi muito boa a relação que a gente teve e a gente já colheu resultados. Então, o programa de extensão de educação tutorial, né, da biologia da UFSCar, fez uma cartilha de como viver sustentável nos empreendimentos da ADN. E um trabalho que a gente orientou de TCC na engenharia civil virou um manual de ODS para construtoras. Então, foi publicado depois como um caderno técnico do CREA e foi uma grande alegria para a gente. Construindo inovação, o Bob tocou num ponto muito importante, que é a questão dos trabalhadores dos canteiros de obra. E principalmente na pandemia, a gente se viu diante da situação de ver alguns empreiteiros tendo dificuldades, né, de lidar com a situação toda que aconteceu. Então, a gente fez um programa junto com o Sebrae e a gente entendeu os motivos de maior dificuldade dos nossos empreiteiros e a gente deu, durante 4 meses, aulas para os nossos empreiteiros. A gente fez uma consultoria com os nossos empreiteiros junto do Sebrae e, a partir disso, a gente recolheu depois indicadores de melhoria de produtividade, de melhoria de índices gerais, né, da parte dos empreiteiros. Também foi muito bacana, atinge não só a parte social, mas também a parte de governança e de sustentabilidade no sentido de perenidade, né, que a gente é muito fiel aos nossos empreiteiros, eles são o coração realmente da construtora. Como eu citei, os pacotes mínimos de sustentabilidade, que realmente a gente criou para todas as áreas aí, a parte do planejamento estratégico, esse ano realmente a gente se dedicou muito para o planejamento estratégico, né, para definir todas as metas, definir todos os objetivos, e a gente conseguiu colocar bastante inovação e ESG dentro do planejamento estratégico e passar isso para a empresa inteira. E falando do que o pessoal trouxe, do ponto de vista de linha, a gente começou a nossa transformação em 2018, com uma consultoria junto com o Bernardo e com o Sérgio, então a gente já participou desse processo, e agora recentemente fez uma reciclagem com todo o pessoal de obra para garantir o alinhamento dos processos, que está todo mundo muito consciente. Então, passamos por isso no ano passado, junto com toda a nova gestão da engenharia, todo o processo que a gente está passando de transformação na nossa construtora, a gente fez essa reciclagem com eles, e é algo que já está bem implementado, tanto na cultura do pessoal de obra, quanto na cultura do pessoal do escritório. Então, hoje mesmo eu estava na reunião de médio prazo de planejamento do nosso pipe de lançamentos. Então, a gente aplica isso fora do canteiro também, trouxe para dentro do escritório toda a gestão pela LPS. Então, tem obviamente, o uso da ferramenta da Prevision, bem estabelecida. A gente recebeu no fim do ano reconhecimento como uma empresa ouro com eles, então ficamos bem felizes com isso, e hoje, para a gente, muito alinhado com o que a gente enxerga de momento de mercado, sabe? O uso das ferramentas na Hype, do BIM, do Lean, no próprio comercial, a gente tem uma equipe de CS, Inside. Quando a gente olha para essas tecnologias, hoje, como empresa, e eu falando como diretor de incorporação, numa visão muito clara de como que eu transformo esse valor em, de fato, valor para o cliente final, como que eu transformo cada uma dessas ferramentas em um valor que eu posso cobrar no final, porque a gente está num momento hoje de mercado, todo mundo acompanhou uma inflação muito grande, a gente está num momento de mercado que é de momento de fazer conta, de você olhar para a sua viabilidade e entender como é que você vai fazer a conta fechar de forma satisfatória para você, para o investidor, enfim, para quem está com a gente. E, de certa forma, eu acho que quando a gente olha para a inovação dentro da Hype hoje, sendo que a gente já é uma empresa com essa cultura de inovação na veia já inserida, é sempre essa ligação entre converter e transformar a inovação em resultado, porque é um momento que o mercado pede, né? Hoje a gente faz estudo de viabilidade e mostra o payback e o benefício que gera o empreendimento certificado LEED. E é impressionante. E a gente pensar em custo global, custo de produção mais operação. Nós temos como incorporadores, né, no caso da Hype aí, a ADN como consultora, pensando em SG, uma responsabilidade social de deixar um legado. É um empreendimento que uma obra que dura 50 anos. Como é que vai performar isso aí? Quanto que ela vai consumir de água, energia, de gerar de resíduos, etc. Esse pensamento é fundamental. Esse estudo de viabilidade. E vão ser os estudos ESG. Nós vamos ter futuramente estudo de viabilidade ESG. Financeiro e ESG. Vai traduzir. Vai ter outra moeda, gente. Vai ser outra conta. Que eu chamo a TIR ESG. Você tem a TIR financeira e vai ter a TIR ESG. É verdade, pode escrever. A TIR do carbono, a TIR ESG. Pode escrever aqui. Paulinha, daqui 3 anos você pode chamar um webinar desse para a gente discutir TIR ESG e TIR do carbono. Bob, sabe que o meu TCC foi sobre sustentabilidade, né? Ah, é? Eu criei, sim. Eu estudei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e quase larguei tudo, porque eu não via ninguém falando sobre mudança, transformação, impacto positivo. E nas últimas fases, assim, sem falar muitos anos aí, para não declarar nada, mas era inovação, sustentabilidade, na hora que eu estava saindo da universidade. E eu propus um aprimoramento de ementa para a universidade. Fiz uma pesquisa com o nível de conhecimento dos engenheiros na época, que era praticamente nula, e propus mudança não só como disciplinas optativas e tal, mas imersão no que tu trouxesse. Isso também tem a ver com viabilidade, né? Então, quando eu estou olhando para estruturas mais eficientes, eu estou olhando para sustentabilidade, quando eu estou olhando para projetos X, Y, Z, e é muito engraçado, porque faz um bom tempo,
né? E as coisas, felizmente, começaram a ter um ritmo muito diferente, assim, vocês dominam muito mais esse assunto do que eu, assim, mas o que eu vi de grande mudança foi que, assim, a Previsão está com um escritório novo lindíssimo na ACAT, aliás, fica aqui o convite para conhecer aquele polo maravilhoso, melhor hub de inovação do Brasil, mas a grande parte do tempo o meu escritório é a minha casa, né? Então, se o que era muito focado em comercial, né, Bob, desses que tu falaste aí, provavelmente boa parte é comercial, né? Não só a certificação em si, mas as iniciativas sustentáveis, né? Agora, se meu ar-condicionado não é eficiente, se o meu vidro, se, enfim, acaba que o meu custo mensal também aumenta muito, né? Então, economicamente falando, que faz parte do tripé da sustentabilidade, eu vejo que hoje as pessoas entendem com mais clareza, sabe? O próprio, isso que o Nicolas falou, né, da TIR, né? Hoje, o que a gente tem feito? Por exemplo, juntando a sustentabilidade com a industrialização. Né? A questão da industrialização. Industrializa ou não industrializa? Não industrializo. O que manda? O que manda é a TIR. Então, porque a gente tem a mania assim, vamos ver, industrialização de uma fachada. Aí, o raciocínio é o seguinte, raciocínio linear. Vou comparar custo por metro quadrado da fachada industrializada com custo de metro quadrado da alvenaria. Não tem nada a ver, né? É raciocínio linear primário. Não funciona, não é engenharia isso. Você tem que pegar todo o impacto que tem a fachada, no peso da estrutura, na fundação, etc., e jogar isso no estudo de viabilidade, é o impacto dela na TIR. Essa é a TIR financeira. Agora, a TIR ambiental é um impacto ambiental. Qual é o impacto ambiental de um sistema construtivo convencional e o impacto ambiental de um sistema industrializado? Qual a emissão de carbono que um faz e que o outro faz? Essa é a nova moeda que nós vamos ter. É isso que tem gente que não está percebendo, que é a mudança de paradigma. Tivemos agora, em São Francisco, em novembro, o maior congresso mundial de sustentabilidade do Green Building, 5.000 pessoas. Você é a única empresa brasileira participante. 3 dias de imersão. 80% do congresso ESG, mudança climática, redução das emissões de carbono. 80%, juro por Deus. 80% é a conversa. Né? E você tem um dado matador, que de todas as emissões do mundo, 37% vem das edificações. Olha o número. Nós emitimos das edificações, não é o setor de construção. As edificações emitem 37%. 10% na produção de material incorporado, produção de materiais, e 27% na operação das edificações. Olha a importância que nós temos com as mudanças climáticas e o ESG. Olha a responsabilidade ambiental. Olha a nobreza que nós temos. Olha a importância nossa para poder entrar nessa jornada do ESG. Olha o impacto fantástico que nós podemos ter. Até 2030, a meta mundial é neutralizar as emissões de carbono nas novas construções e até 2050 na operação. O que mais trouxe resultado até agora? Esse está aí o desafio. É engraçado, porque essa pergunta, ela daria um webinar só sobre retornos de inovação, porque como se quantifica resultado de inovação, né? É difícil, assim, porque não é muitas vezes, por exemplo, principalmente quando diz respeito ao valor agregado para o cliente, não é algo quantificável de forma tão fácil, né? É claro que vários tipos de inovação, e aqui, por exemplo, os pacotes mínimos, né? Principalmente os de obra, e o Nicolas falou um pouco sobre, com relação ao mercado, né? Como ele está. A gente vem realmente de um ano de uma instabilidade muito grande, política, financeira, etc., a gente está economizando. Então, assim, realmente, ano passado a gente estava numa reunião da Brain que o pessoal falou, a gente está literalmente contando parafuso, porque, assim, qualquer economia é necessária. Então, por exemplo, com relação a retorno financeiro, né, a gente colocou, e é até bacana a gente falar isso, porque muitas vezes a gente entende, algumas empresas, né, com mindset um pouco ainda conservador, entende como a sustentabilidade um custo, só um custo, e não vê isso como retorno, como o Bob acabou de falar, enfim, maravilhosamente bem. Os pacotes de sustentabilidade nossos, por exemplo, eles foram pensados como itens que primeiramente vão trazer retorno financeiro, né? Então, por exemplo, os refletores da obra, a gente trocou por refletores que são fotovoltaicos, falando já de uma energia mais limpa, etc. Eles vão se pagar. Coleta de água de chuva, vai se pagar. Então, assim, uma série de itens que financeiramente eles trazem muito resultado. Mas a gente tem resultado desde a fase realmente de venda, então a gente trocou os decorados, economizando o valor, por exemplo, dos decorados, investindo numa realidade virtual, que a gente conseguiu levar para lugares que antes a gente não conseguia, é muito caro você locar, por exemplo, o tamanho de um apartamento dentro de um shopping, e a gente conseguia levar isso com a realidade virtual e o decorado na realidade virtual. Isso gerou muita venda, então isso foi um retorno, por exemplo, muito palpável para a gente. Agora, tem outros palpáveis, assim, que a gente não consegue quantificar, mas a gente sabe que dá retorno, muito voltado, por exemplo, para as facilities nos condomínios. Então, assim, loja autônoma.
cara, é muito bacana você ter um mercadinho autônomo dentro lá, mas assim, você não consegue quantificar o quanto isso é legal para o cliente, assim, lógico, tem NPS e tudo, né? Mas num retorno tão rápido você não consegue. Então, assim, dá para falar muito sobre trazer resultado, assim, né? Então, tem muitas formas de trazer resultado. Inovação, assim, para virar mesmo, e eu acho que a gente já teve muita experiência na Hype frustrada e muita experiência feliz. O movimento que gera essa felicidade é quando a gente olha de fato para um movimento que é estruturante dentro da empresa, que parte da diretoria, que a diretoria está comprada junto, e que daí a gente vai conseguir transmitir de fato, sabe? Inovação é o que o Nicolas falou, é foco em resultado. Qual o resultado? A métrica tem que estar clara, né? E ela está focada em competitividade. Resultado alinhado a uma estratégia que a empresa tem. A empresa tem que ter um resultado e tem que melhorar o seu resultado constantemente e melhoria contínua do resultado, cada vez mais. Margem, rentabilidade, tiro, isso que mede. Senão você está morto. Aí não dá para fazer inovação, não dá para fazer nada. Nem SG, nem coisa. Você morreu na praia, né? Então, essa é a margem. Aí você tem a pergunta do planejamento estratégico. Você tem que dividir uma estratégia. E a inovação, tá certo? Ela vem dentro da sua estratégia como uma ferramenta para você chegar ao resultado. Essa é a questão. Senão você fica aquela história, não, vou fazer coisa de inovação, aí junta todo mundo, dá 200 ideias, monta 20 squads dentro da empresa e fica lá perdendo aquele baita daquele tempo, aquela história, aquela energia, dissipa, entendeu? E aí? Qual foi o impacto? O que impactou no custo, na eficiência operacional, no custo operacional, na margem, entendeu? Na margem de uma área, na margem da incorporação, na margem de obra, a satisfação do cliente final. Mas essa questão é essencial, precisa desconstruir um pouco. Senão mistifica o negócio e fica aquela história, né? Eu não consigo. Fica romântico demais, né? Um programa de inovação. Ensina de bolinha. Gente, não tem nada de sofisticado, entendeu? É uma questão de cultura, de vontade de fazer acontecer. Tem que estar focado em resultado. Se não medir, não vai chegar. É tudo fracasso. Sim. Só queria complementar, inclusive, e essa é a importância do planejamento estratégico, né? Porque para você implementar a inovação, por exemplo, o BIM, você vai ter lá na frente uma economia de homem e hora muito grande, de tempo de projeto, de tudo. Mas é preciso, a alta diretoria estar muito alinhada que ela vai gastar um tempo para chegar nesse retorno. Então, por isso é tão importante ter realmente uma alta gestão, ter os CEOs totalmente alinhados com o investimento o Nicolas citou isso, né? Não só financeiro, mas de tempo e alinhamento que se tem que ter numa empresa para lá na frente sim colher os frutos da inovação, que sim, tem que ser focado em resultado, tem que ser focado em diminuição de custos, tem que ser focado realmente no retorno. Um retorno, por exemplo, de homem e hora foi um retorno que a gente não citou, mas, por exemplo, o BIM traz muito, o Lean traz muito, enfim, uma série de itens, não só da transformação digital, mas também de gestão, trazem, mas tem que estar no planejamento estratégico, porque para implementar é sofrido.